A pergunta então que eu recebi esses dias foi como escolher quais dívidas não pagar. Então a gente sabe que muitas das vezes, eu falo aqui às vezes em alguns vídeos, né, é uma estratégia, é uma boa estratégia a gente escolher algumas dívidas às vezes para não pagar. Então a primeira preocupação que a gente primeira preocupação que a gente deve ter é a seguinte: você realmente necessita usar mão, né, dessa estratégia? Você só deve escolher algumas dívidas ou alguma dívida para deixar de pagar se e somente se você está precisando ter fôlego. Você faz isso quando você está tão atolado de dívidas, tão atolado de contas, que você não sobra nenhum dinheiro para você se reestruturar. É como aquela pessoa que precisa nadar tá se afogando, precisa nadar até a praia para ser socorrida, só que ela toda hora que ela vai tentar pegar o fôlego, uma outra onda bate na cabeça dela, ela não consegue mais esse fôlego para nadar até a praia. Então, é nesse tipo de circunstância que você deve sim escolher alguma dívida para deixar de pagar e aí sim ter algum fôlego. Porque normalmente as dívidas, elas representam parcelas no nosso orçamento e essas parcelas acabam, à medida que vai somando várias parcelas, elas acabam chupinhando ali exatamente o nosso dinheiro mensal. Então, se você deixa de pagar uma dívida, vamos supor então uma dívida cuja parcela é de R$200, se você deixa de pagar isso, vai sobrar, entre aspas, R$200 a mais todos os meses. Esses R$200 pode ser um valor importante para você se reerguer, para você montar a sua estratégia e juntando aquele dinheiro num chamado fundo, fazer também um fundo de reservas para você não se ferrar de vez e fazer também um fundo de dívidas. À medida que você vai acumulando aquele dinheiro, aí você vai e paga alguma dívida, ok? Então, voltando para a nossa pergunta, normalmente aqui as pessoas que fazem as perguntas eu não falo o nome, porque às vezes é naquela caixinha de pergunta ali do Instagram, às vezes é diretamente pelo direct, pode também fazer a pergunta pelo direct, só que eu opto por não falar os nomes dessas pessoas, porque a gente sabe que às vezes a pessoa fica sem graça ali, algum problema financeiro. Então ela perguntou, como escolher quais dívidas não pagar? São basicamente dois critérios. O primeiro o nível de chatice daquele credor e o valor da parcela. Normalmente as pessoas tendem a optar somente pela parcela. Então, eu tenho, sei lá, 4 dívidas. Uma de R$50, uma cuja parcela é 50, uma cuja parcela é 150 e a mais alta parcela lá é de, sei lá, R$300. Então, pensa-se que se você deixar de pagar aquela dívida cuja parcela é de R$300, vão sobrar R$300 a mais todos os meses, que é um fôlego para que você possa se reerguer, como eu acabei de explicar. Isso é um bom critério, mas pode ser que aquela dívida, aquele credor, o que é credor? É aquela pessoa para quem você tem que pagar. Então pode ser às vezes pode ser um familiar, pode ser um chefe, pode ser algum conhecido, ou também pode ser um banco no caso de empréstimos, pode ser as Casas Bahia no caso de boletos que você não está conseguindo pagar, enfim, é a pessoa que vai receber o dinheiro daquelas parcelas. Se um credor é um credor muito chato e você não suporta mais, exemplo, vamos supor que você está devendo o seu vizinho e você cruza com ele todos os dias e fica sem graça. Então, se você deixar de pagar aquilo, mesmo que seja a maior parcela, pode ser muito prejudicial para a sua qualidade de vida. Então, se você, nesse caso, imagina você todos os dias passando pelo seu vizinho ali sem ter cara de pau ali, tendo que se esconder dos seus vizinhos, ou simplesmente se irritando, tá, tendo que ouvir cobrança, etc. Então, são esses dois critérios. Primeiro, você considera o nível de chatice e você considera também o nível de chatice do seu credor e você considera também a parcela para que você consiga, né, ter aquele fôlego. Lembrando que não é simplesmente a parcela maior, tá bom? Já expliquei em outros vídeos ali, quando a gente pensa em organização financeira, você deve juntar toda a sua renda, você deve juntar todos os seus gastos e você deve saber qual é a diferença que está. Então, se a sua renda é de R$2.000, os seus gastos com todas as parcelas da dívida está muito apertado e está R$2.100, por exemplo, o ideal é que você consiga descer de 5% no mínimo até uns 20% abaixo da sua renda. Ou seja, o ideal, se você tem uma renda de R$2.000, é que todas as suas despesas e as suas dívidas somem R$1.600, 20%.
R$ 1.600 e sobre pelo menos esses R$ 400 para você montar o seu fundo de reserva e você montar o seu fundo de dívidas, acumular algum dinheiro para lá na frente você conseguir negociar essa dívida, certo? Então, pensando nessa folga que você precisa, que nesse exemplo é de R$ 400, que você deve escolher quais dívidas você pode ser que você tenha que deixar de pagar. Então, pode ser muitas vezes que você tem que deixar de pagar todas as suas dívidas, porque existem contas muito mais importantes e aquelas dívidas, aquelas parcelas não estão te permitindo ter o fôlego que você precisa.